Sabe quando você tá lendo e na medida em que você lê, você vai esquecendo do que você leu pra trás? E sempre parece que você tá no zero? Por que que isso acontece? Talvez é porque você esteja muito angustiado em seguir com o fluxo e vai perdendo as informações que você leu pelo caminho. Também porque você quer ter resultados muito rápidos ou porque você está distraído. E gente, todos esses fatores que eu falei para vocês, né, a distração, a falta de disciplina, a leitura superficial e uma certa angústia que nós temos, tudo isso faz com que a nossa experiência de leitura possa ser comprometida. Aí você pode me perguntar assim: "Mas, pastor, então o que que eu faço para melhorar a minha leitura e desenvolver, um certo tipo de vida de leitura mais saudável?" Isso são apenas dicas, tá? E dica é aquele negócio, você pode aplicar e pode funcionar muito bem para você e pode não funcionar para você, mas eu queria que você entendesse mais ou menos a lógica implícita disso. Eu vou dividir agora a questão da prática da leitura em 3 momentos: antes da leitura, durante a leitura e depois da leitura, certo? Antes, durante e depois. O que você faz antes da leitura? Pergunte-se por que você está lendo esse livro. Gente, quantos livros nós temos para ler? Um monte, um monte. Veja que eu estou cercado de livros. E as pessoas me perguntam assim: "Paulo, mas você leu todos os livros que você tem na sua biblioteca?" É óbvio que não. Quem diz que leu tudo que tem, ou é um super gênio ou tá blefando. É impossível ler tudo que a gente tem. Então, leia aquilo que realmente importa. Faça essa pergunta: por que que eu estou lendo isso daqui? Para que isso vai me ajudar? Também, antes da leitura, faça uma boa apreciação do livro, né? Você pega o livro aqui, eu tenho um romance aqui, por exemplo, é curtinho. Veja a capa, porque a capa comunica, né? Existem capas feias, é verdade, mas a capa geralmente comunica do que o livro quer falar. Dá uma folheada, veja nas contracapas, conheça quem é o autor, dá uma boa olhada no índice, porque você vai saber dos assuntos que serão tratados. Uma coisa muito importante, não pule a introdução do livro. Porque na introdução do livro, o autor vai explicar o que ele quer com o livro, como que você vai ler o livro. Não pule o prefácio, porque o prefácio são as apresentações iniciais do livro, muitas vezes feitas por uma terceira pessoa, que não o autor. Então, essas atitudes são muito importantes para que você tenha algo que nós chamamos de empatia literária. O que é a empatia literária? É você ter um grau mínimo de conexão com aquilo que você está para ler. Sabe almoçar com alguém desagradável? Você já teve a experiência de almoçar com alguém que você não gostaria de estar junto à mesa? A comida desce gostosa? Não, você meio que sai com indigestão daquela experiência. O livro também, se você pega birra do livro, se você tem algum tipo de preconceito com o livro, se você tem algum tipo de bloqueio com o livro, a experiência da leitura vai ser prejudicada, porque ler um livro é como se você estivesse dialogando com o autor. E é um diálogo, presta atenção, não é apenas você assimilar na sua cabeça o que o autor quer te dizer. É você também constantemente perguntar para o autor: "Ah, mas por que que você está escrevendo isso? Será que isso que você está escrevendo está certo?" Você analisar meio que debatendo com o autor, discutindo com o autor. Então veja quantas coisas você pode fazer antes da própria leitura, e isso vai filtrar muito o que você vai ler. Uma dificuldade também que as pessoas têm para ler é que estão lendo a coisa errada no momento errado. Não é que você está lendo um livro que contém coisa errada, mas você está lendo algo que não é para você ler naquele momento, que é muito além das suas capacidades de você entender, ou é muito aquém, ou você tá lendo meio que por ler, não tem nenhum tipo de interesse inicial ou nenhum tipo de empatia com aquilo que você está fazendo. Então veja, antes da leitura tem uma parte assim, meio que, sabe, sommelier, abre a garrafa de vinho, cheira o vinho, né, vê contraluz, a cor do vinho, tudo isso vai, ajudar um pouquinho no processo aí de discernimento, né. Tem uma pergunta aqui: "Como que eu vou escolher?" Primeiro você escolhe por afinidade, o que que você gosta de ler? O que que você quer ler? Outra é a necessidade, o que que você precisa ler? Antes da leitura, toda essa parte de empatia literária. Agora vamos para o durante da leitura. Durante a leitura, aí é muito subjetivo, porque isso envolve como você gosta de ler e como você gosta de interagir com o texto que você tem na mão.
Por exemplo, eu vou falar da minha experiência. Eu gosto de ler o livro sempre marcando com marca-texto e rabiscando com lápis, fazendo anotações, e eu não faço anotação em outro lugar, eu faço anotações no próprio livro, porque isso é uma forma de eu dialogar. Então, o autor não nos deu o livro escrito, então eu vou escrever em cima do que ele está escrevendo como forma de dialogar com ele. Então, eu estou constantemente colocando notas, o que eu concordo, o que eu achei legal, quando tem alguma coisa muito importante, eu marco com cores mais fortes. Quando é algo importante, mas não tão importante, eu marco com cores mais leves. Quando tem coisas que precisam do meu destaque, eu coloco uma estrelinha, eu resumo a ideia do parágrafo em uma linha no próprio livro para que eu possa me lembrar depois. Talvez você nunca vai voltar a ler a anotação que você fez, mas aquilo fica na sua cabeça, porque quem escreve está aprendendo 2, 3 vezes. Você está escrevendo, você está lendo o que você escreve, você está interagindo com aquilo que está escrito. Isso faz com que você tenha, vamos dizer assim, um grau de profundidade na leitura. Mais uma vez, gente, o que nos atrapalha na leitura é a nossa superficialidade, a rapidez. Mas quando você para e começa a sublinhar, anotar, perguntar ao texto, aí você começa a adentrar nas camadas mais profundas. Claro, existem pessoas que não gostam de marcar livro, existem pessoas que não querem estragar o livro. Para mim, isso não é estragar o livro, é deixar o livro mais bonito. Mas tem pessoas que não gostam de marcar. Tem pessoas que escrevem em caderno, fazem resumo, fazem resenha. Tudo isso é muito legal. Mas algo que todos podem fazer, por exemplo, é a cada capítulo lido, por exemplo, tenta explicar nas suas palavras aquilo que o autor apresenta. Imagina que você precisa explicar para alguém, para o seu marido, para sua esposa, para os seus amigos, qual que é o resumo daquele capítulo. Você seria capaz de resumir? Contar em poucas palavras? Você tem um capítulo, você poderia resumir tudo em um parágrafo ou em uma sentença? Isso trabalha muito a nossa capacidade de síntese. Por quê, gente? Você vai ler um livro de 600 páginas. As 600 páginas não serão assimiladas todas elas no seu cérebro. O que ficará no seu cérebro? Apenas uma boa síntese. Fica só um resumo. Então, você já tem que ter essa capacidade de poder resumir, porque o resumo demonstra o quanto você assimila e o quanto você consegue dialogar. E um terceiro, né, em uma terceira atitude para quem tem muita dificuldade em ler, é ler em voz alta ou ler com a ajuda de um audiobook, de um audiolivro. Então, eu tenho a experiência de algumas pessoas próximas que estão começando a querer ler e estão começando a ter o gosto pela leitura, a pessoa começa a ouvindo os livros, né, audiobook. Depois aquilo fica insuficiente, então o que que a pessoa faz? Pega o livro físico, baixa o audiolivro e acompanha a leitura. É como se alguém estivesse lendo para aquela pessoa. O próximo estágio, se a pessoa realmente gostar da experiência, é de ela ter a independência de ela por ela ler. Então a tecnologia está aí para nos auxiliar, gente, não é verdade? Para nos ajudar a termos uma melhor experiência na leitura, e isso é muito importante. Antes e durante a leitura. O depois é você digerir aquilo que você leu, tentar resumir com as suas palavras, compartilhar o que você leu, reler as anotações. O C.S. Lewis dizia que um bom livro merece ser lido mais de uma vez. E quando você relê um livro bom, você sempre descobre detalhes que passaram desapercebidos na primeira leitura. O exemplo clássico disso é ler a Bíblia. A Bíblia a gente lê e relê. E sempre que nós relemos a Bíblia, parece que tem algo diferente. Às vezes você está diferente. Não é que o texto mudou, é você que é, a sua percepção que está diferente. Você já teve a experiência de ter que ler algo com mau humor? Você tá ácido, você tá com mau humor, mas você tem que ler alguma coisa. Gente, a experiência da leitura não rende tanto assim, porque você já tá com mau humor. Mas quando você tá alegre, quando você tá leve, a leitura rende mais. Parece que as informações estão lá presentes aí e você está a todo momento interagindo com o conteúdo. Então, antes, durante e depois.